eu tenho uma alma, mas na verdade eu sou um espírito. E quando você encontra com Jesus, quando você o aceita segundo a fé cristã e a Bíblia, que é o que eu venho falar aqui, quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho você tem direito a uma herança. Só que, já sendo bem objetivo, se você tem uma herança, mas você não conhece, é como se você tivesse agora 5 milhões no banco, tivesse um boleto para pagar de 2 mil e estivesse preocupado aqui porque você não sabe que tem 5 milhões. Então, se você não conhece a sua herança, você não tem acesso à sua herança, você desconhece a sua herança. Então, quando você sai do fato de ser criatura e passa a ser um filho, a melhor coisa e a principal coisa que você tem que fazer é aprender quem é esse filho, quem é esse pai. Então, a gente traz para um entendimento de aulas que nós damos na igreja que 2 coisas que você precisa saber no início da sua caminhada cristã é quem Deus realmente é. E parece estranho falar isso, mas é uma grande verdade. As pessoas têm uma ideia muito distorcida de Deus. Sim. E quem você é em Cristo. Sim. Porque... Pode falar. Não, eu queria pegar porque a tua analogia foi perfeita no que você falou de ter os 5 milhões na conta, porque é algo que eu gosto muito e trago de vez em quando, que é as pessoas terem a responsabilidade, né? Porque cria-se muito aquela coisa de que alguma coisa vai resolver e eu não tenho que fazer nada, né? Como eu digo que eu respeito, sem problema nenhum. Como eu digo que eu respeito muito, tem uma música que inclusive eu ouvi muitas vezes, eu sou cristão há 26 anos, então eu tenho 54, então menino, boa parte da minha... Um garoto. Triatleta. Boa parte da minha vida eu também não conhecia o que eu conheço hoje. E eu não sou uma pessoa perfeita, e nunca serei uma pessoa perfeita. Mas a minha família, os meus amigos, a minha esposa, os meus filhos, veem a diferença de quem eu sou hoje e de quem eu era. Isso é parte de Jesus em mim. Eu costumo dizer, inclusive, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, falando... Ele me chamou para conversar e para almoçar, e ele falou assim, cara, eu te conheço há muitos anos e vejo que a sua vida tem melhorado, que você tem crescido como pessoa e tal, poxa e tal. Fez vários elogios a mim e uma das coisas que eu aprendi é que todas as coisas boas, todas as características boas que eu tenho em mim, todas as minhas qualidades, são traços de Jesus em mim. Aquilo que eu aprendi, já consegui colocar em prática. E todos os defeitos são coisas que eu ainda preciso colocar em mim. Então, por exemplo, aqui no estúdio nós temos a minha esposa. Eu lembro de muitos defeitos que eu tenho, mas se você sentar com ela e conversar, porque é minha esposa, a gente vive com... Ela, de repente, vai me lembrar de coisas que eu preciso aprimorar. Sim. E se eu tenho a humildade de aprender com o exemplo perfeito, que para o cristão é Jesus, ele é o perfeito, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, que, segundo a fé cristã e a Bíblia, fez o sacrifício definitivo para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto a Deus por intermédio dele. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade ela não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa. Porque Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós lembramos de tudo isso, a gente lembra o seguinte, acabei de falar agora há pouquinho, espiritualmente, para aquele que aceitou Jesus, baseado no que a Bíblia diz, e eu creio, porque tem muita gente que não está nos assistindo, mas baseado em que ele está dizendo isso? A pessoa era criatura, ela estava numa condição espiritual, ela aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ela passou a ser filho de Deus, com direito e acesso a uma herança. A melhor coisa que ela precisa saber agora é quem ela é de fato, né? Quem ela é de fato, quem é esse Deus que criou todas as coisas, que é o pai dela, que cuida dela, né? O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, né? Algumas coisas que diz no Salmo 91, que diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. E olha que interessante, né? Porque se eu acredito em algo, se você me fala algo e eu confio em você, amanhã eu posso falar, pô, será que o André estava certo? Porque eu confio no André, mas eu estou passando por uma dificuldade aqui. Cara, mas não, acho que o André não estava certo, não. Porque o cara ele falou isso para eu fazer, eu estou fazendo, mas no final das contas não está dando certo. Eu vou, em algum momento, colocar o que você me falou, o que você me ensinou, em dúvida. Quando você começa a ter relacionamento com Deus, e eu estou falando de Jesus, você começa a confiar. Quanto mais... Eu conheci minha esposa, no primeiro beijo eu tinha um nível de confiança. Hoje, depois de casado, de um tempo e tal, de convivência, a gente tem um outro nível de confiança. O relacionamento com Deus, e sendo bem objetivo, para não ficar aqui sendo muito espiritual, até porque a gente veio falar de coisas práticas, né? Sim. E tem que ser assim. A Bíblia é um livro de prática, não é um livro Isso é muito interessante. Acho que esse é legal, para que as pessoas realmente consigam sair e entender isso, né? A vida é um livro de prática, não é um livro de teoria apenas. Porque eu costumo dizer, é só um pensamento meu,
E aí, se você não concordar, também não tem problema. Mas aqui o espaço é nosso. É, muito preocupado se porque o que eu falo muito isso em aulas que eu dou, só conhecer não é o suficiente. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando ouvem isso pela primeira vez. E eu provo à luz da Bíblia. Você teria que praticar também. Porque tudo aquilo que você olha para a Bíblia e aprende, ou vou trazer para o nosso dia a dia, você é um profissional, tem a sua empresa. Eu sou um profissional, tenho a minha empresa. Tudo que a gente aprende de novas técnicas, muito legal no PowerPoint. Mas se eu não colocar em prática, não vira resultado. Então a Bíblia também é um livro de prática. Não é um livro... Por exemplo, o apóstolo Tiago, olha como é forte. E são ensinamentos bem objetivos e práticos. O apóstolo Tiago diz que não devemos ser meramente ouvintes da palavra, e sim praticantes, enganando-vos a si mesmos. Ou seja, o apóstolo Tiago está dizendo para nós que se nós estamos somente ouvindo, isso não é o que eu estou dizendo, é só o que eu creio. Se eu só estou somente ouvindo e não colocando em prática, eu estou me enganando. Ou seja, eu vou sair de um culto, de uma palestra, de uma reunião, pode chamar do jeito que as pessoas quiserem, com muitas coisas boas para eu colocar em prática e para que a minha vida seja transformada, para que eu seja uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que a minha versão anterior. Melhor do que o Igor do mês passado, do ano passado. Isso só vai ser possível se eu colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu aprendi. Porque o apóstolo Tiago diz, nós somos praticantes e não meramente ouvintes. Então, quando nós recebemos, praticamos, nós crescemos.